Eu vou falar novamente do assunto aí, né, dessa contaminação covarde que aconteceu. Eu continuo ouvindo aí a mídia como um todo, e agora eles estão acordando, e estão falando que o ônibus, que o transporte coletivo teve culpa nisso tudo, e continua tendo culpa. Eu falava desse assunto antes de acontecerem as mortes, mas é o interesse de alguns governantes de empresas do setor impediu que mudanças pudessem ter sido provocadas. Para a gente entender a realidade triste do Brasil, o Uruguai até agora tem 20 mortes do coronavírus. O Paraguai tem 11. Interessante. E a contaminação do Paraguai, ela foi importada do Brasil. É gente que veio para o Brasil, que voltou para lá e levou vírus. E eles têm 11 mortes até agora. A Argentina tem muitas mortes. Tem mais de 40 milhões de habitantes, a Argentina, 44 milhões por aí. Eles têm muitas mortes. 386 mortes, né? O estado do Amazonas tem menos de 1/10 da população da Argentina, menos de 1/10. Ali registrado tem 1.500, 1.600 mortes, mas lá esse assunto é muito grave. As pessoas morrem em casa, morrem dentro da ambulância, e o assunto que aparece, o motivo que aparece não é o verdadeiro. Aparece aí problema respiratório, ou seja, o estado do Amazonas tem mais de 3.000 mortes, 3, 4 mil mortes ou mais. A Argentina, que tem mais de 10 vezes a população, muito mais de 10 vezes a população do Amazonas, tem 386 mortes. O Ceará embarcou nisso tudo também. O Rio de Janeiro é uma vergonha. A cidade de São Paulo, a grande de São Paulo, hoje também vive um caos gigantesco, tudo por culpa do transporte coletivo. Será que o transporte coletivo continua ainda jogando vírus para dentro das pessoas, né? É uma boa pergunta. Agora, parece que tem mais gente acordando e entendendo um pouco desse assunto. Aliás, o Manuel Kant falou: o sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. O Nietzsche falou que a única força de vontade que existe no ignorante é essa, né? De não entender nada, de não entender quase nada. Essa é a força de vontade do fanático. O Diderot tem uma colocação que ele fala: entre o fanatismo, né, e a barbárie, existe apenas um passo. Barbárie é violência, tudo. Então, as pessoas se fanatizam por um assunto, por um político, por qualquer coisa, e acabam agindo como agem. E o duro quando esse fanatismo atinge governantes que passam a repetir idiotices. Aí é grave, porque não é apenas ele leva toda uma população a esse entendimento. Encerrando a minha participação, senhor presidente, eu queria dizer: nós temos pesquisas aí da vacina por todos os cantos, de remédio por todos os cantos. Apenas para a gente ter uma reflexão. Vamos imaginar numa pequena área de terra, você vai plantar um montão de árvores, muitas árvores, 10 metros de distância entre cada uma. De repente, desse montão de árvores, 100 árvores, vamos pôr 100 árvores, 85 não germinam. Algumas nem dão sintoma nenhum, nem aparecem. 15, mais ou menos, sendo que 10 começam e depois morrem. E aí apenas 5 árvores vão para frente, né? A mesma coisa eu digo do coronavírus. De 100%, nós temos mais de 30% sem nenhum sintoma. Cerca de 50%, 55% é um sintoma leve. Aí sobram 15%. 10%, um sintoma mais ou menos agressivo. Somente 5% realmente atinge uma seriedade maior. Ali na terra, o agrônomo ele vai fertilizar a terra que não produziu. E nós não estamos vendo
o efeito inverso por parte dos cientistas em descobrir por que é que 5% progridem. Não existe essa preocupação em nós colocarmos contra esses 5% um efeito que tire dele essa condição de progredir, ou seja, que transforme o corpo humano, o sangue da pessoa, num ambiente inóspito para o coronavírus. Isso não existiu. Isso anterior, são cientistas. Agora, aquilo que eu falei, né? A ignorância, ela não existe apenas nas pessoas mais simples, existe nas outras também. E o próprio René Descartes falou que ficou decepcionado quando ele frequentou as melhores escolas da França e viu que muita coisa não acontecia lá que pudesse levar a ele conhecimento. Ele falou: prefiro abrir e conhecer e ler o livro do mundo. Só isso, presidente. Parabéns pela atuação.